sou a Camila, você está no Seção Feminina e no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os clubes que são mais relevantes no futebol feminino que no masculino. Mas antes de mais nada, peço por favor que você curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Seção Feminina e se você puder e quiser contribuir financeiramente com o canal, aqui na descrição estão todos os meios para você fazê-lo, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Bom, esses dias eu recebi no Instagram uma pergunta do meu amigo colecionador Augusto T12. Provavelmente eu pronunciei errado, peço desculpas, né? Ele que é brasileiro e nigeriano, ele tem dupla nacionalidade, então não sei pronunciar o seu sobrenome, Augusto, peço desculpas se já se pronunciei errado. E ele me perguntou sobre os times que são mais relevantes no futebol feminino aqui na América do Sul e na Europa. E na ocasião eu respondi a pergunta dele em vídeo, só que eu fui alertada nas DMs, né, pessoas me responderam na DM, que eu tinha esquecido de um terceiro time. E é verdade, eu realmente esqueci desse time, né? Eu até pensei, poxa, pensei ali se cabia ou não, mas refletindo melhor, realmente cabia ter citado esse time na minha resposta original. Então, essa pergunta do Augusto foi um mote pra eu fazer esse vídeo aqui, então eu resolvi fazer uma única mudança. O Augusto perguntou somente clubes da Europa e da América do Sul, mas eu resolvi fazer mais abrangente. Eu coloquei nesse vídeo 4 clubes nacionais e 4 clubes internacionais, seja da Europa ou não. Infelizmente eu fui juvenil e não salvei o vídeo original, então ele se perdeu. Mas de todos os modos, como eu acabei colocando uma informação incompleta, então não tem problema. O que vai valer é a resposta aqui nesse vídeo. E o primeiro clube que eu vou citar é justamente o que eu esqueci de citar na resposta do Instagram, que foi a Ferroviária. A Ferroviária foi fundada em 2001. Aqui os anos de fundação que eu vou falar é só os anos de fundação no feminino. Se tiver alguma especificidade, eu falo de cada um. Mas os anos de fundação que eu vier a citar será só no feminino. E a Ferroviária foi fundada em 2001 e é um dos times, sem ser os times de camisa, né, os times da primeira divisão, que são dos mais bem sucedidos do Brasil e quiçá da América do Sul. Porque é um time bem estruturado, que tem vários títulos, entre eles 2 brasileiros, 2 Libertadores e 3 campeonatos paulistas. Fora uma administração exemplar, com categorias de base que vão do sub-12 ao sub-20, que está sempre revelando jogadoras, como recentemente revelou a Aline Gomes, que pra mim já é uma realidade no futebol. É uma jogadora assim de seleção brasileira, jogadora para clube grande europeu, mas por enquanto deixa ela aqui no Brasil, deixa ela na Ferroviária, vamos deixar ela maturar porque ela é bem nova, tem um caminho longo a percorrer e com certeza será um caminho de muito sucesso. E a Ferroviária masculina está na Série C. O segundo time dessa lista é o Real Brasília, que colocou a capital federal no mapa do futebol feminino nacional. Foi fundado em 2019 e ele não tem o mesmo hype, né, que o arquirrival, que é o Minas Brasília, que é 100% independente. Mas o Real Brasília não tem esse hype todo, né, mas tem uma administração sólida. Pese que no ano passado eles tiveram problemas com o pagamento de salários, mas pelo que eu pesquisei, esse problema foi resolvido porque eu não vi notícias mais recentes, eu só vi notícias da época, que foi em maio do ano passado. Não vi nenhuma notícia depois se esse problema de falta de pagamentos voltou a acontecer, então considero que sim, foi resolvido, né? Como eu falei, não encontrei nenhuma notícia recente sobre o assunto. Na questão de títulos, o Real Brasília possui 5 campeonatos candangos, o que é bem relevante considerando que o clube foi fundado em 2019. E é a casa da histórica atacante colombiana Lady Andrade. Lady Andrade, que quando eu era criança eu já ouvia falar nela, então pra mim ela tem, sei lá, 50 anos. Quando na verdade ela começou muito cedo e ela tá ali com seus 35, se eu não estiver enganada. Ela já é bem veterana, mas ela começou muito cedo. Então quando eu era criança eu já ouvia falar em Lady Andrade. E o masculino do Real Brasília está sem divisão nacional. O terceiro clube nacional que eu trago aqui é o Iranduba, que foi fundado em 2011. Aqui no caso do Iranduba, tanto o masculino como o feminino foram fundados em 2011, né? O clube nasce já com o masculino e feminino estruturados. E o Iranduba foi octacampeão amazonense entre 2011, o ano de sua fundação, e 2018, colocando Amazonas no mapa do futebol nacional. Lembrando que Iranduba é uma cidade da região metropolitana de Manaus, né? Iranduba é um município ali pertinho de Manaus, quer dizer, eu acho que é pertinho, né? Vamos considerar que sim, porque eu nunca fui no Amazonas. Mas conseguiu por alguns anos, o grande feito do Iranduba foi por alguns anos ter o recorde de público do futebol feminino nacional, com uma média de 25 mil pessoas na Arena da Amazônia, em Manaus. Por isso que, por ser perto do Iranduba de Manaus, o clube conseguia mandar seus jogos lá. E na maioria dos jogos iam cerca de 25 mil pessoas. Isso é muito. Isso é muito também porque a Amazonas não é um grande polo do futebol nacional. A região norte não é um grande polo do futebol nacional. Claro, tem seus valores, tem seus talentos lá. Mas em se tratando de clubes de grande relevância, infelizmente não tem nenhum. Claro, tem os clubes locais ali, como o próprio Iranduba masculino, o Águia de Marabá, Nacional de Manaus,
De cabeça eu consigo lembrar desse, mas deve ter mais. Só que não tem clubes na segunda divisão, na primeira divisão. Não lembro de nenhum clube amazonense na primeira divisão, pelo menos na era dos pontos corridos. Então, nisso, a Amazonas está bem atrás. Mas o Iranduba colocou o Amazonas no mapa do futebol nacional, clube de respeito. Sim, é espetacular o trabalho do Iranduba. Entretanto, eles foram suspensos das atividades por 900 dias no ano passado, devido a denúncias de manipulação de resultados. Então, está suspenso. Quer dizer, eu encontrei uma notícia que eles foram absolvidos. Só que não tem data de volta. Eles foram absolvidos, mas assim, será que foram absolvidos mesmo? Oficialmente estão absolvidos, mas não tem jogos para disputar. O masculino está sem divisão nacional, o feminino também ficou sem divisão nacional devido a essa denúncia. Então o clube que ia jogar A3 esse ano já não vai jogar mais, porque por essa questão. Outro clube já tomou o seu lugar, se eu não me engano, o clube chama Recanto. Acho que é Recanto o nome do clube que tomou o lugar do... Tomou o lugar, né? Ficou com o lugar do Iranduba, porque esse clube não tem nada a ver com o assunto. O assunto foi todo do Iranduba. Mas infelizmente hoje está sem divisão nacional. O que é triste, porque um clube desse porte não devia estar fora da divisão nacional, de nenhuma divisão nacional. Pelo menos nas segundas, porque o Iranduba caiu, né? Estava na primeira, foi caindo até ficar sem divisão nacional. E com essa questão da manipulação de resultados, acabou que respingou o negócio também. Eu espero que volte logo aí o Iranduba para o seu lugar de destaque. E que o 3B, que é um dos rivais do Iranduba, eu não sei se o 3B tem time masculino, por isso que eu não citei aqui nesse vídeo. Também chega à primeira divisão. Seria bem legal ter 2 clubes do Amazonas na primeira divisão. E o quarto e último clube que eu vou trazer aqui nesse vídeo é o São José, que é um dos gigantes do futebol nacional, pese hoje estar na segunda divisão feminina. O ano passado caiu, foi uma grande perda para o futebol paulista, né? Porque é um clube tradicionalíssimo, um clube tricampeão da Libertadores, um clube que teve diversas jogadoras de seleção brasileira em seu elenco, incluindo nomes de peso como Formiga e Andressa Alves. E em 2014, o São José representou o Brasil num quadrangular internacional que não teve chancela da FIFA e teve patrocínio da Nestlé. Eles insistem em chamar esse quadrangular de Mundial, mas oficialmente não é um Mundial porque não é chancelado, a competição não foi chancelada pela FIFA, não tem o nomezinho FIFA ali. Não apareceu o Infantino, na época eu acho que era o Infantino já o presidente da FIFA, não apareceu o Infantino entregando a taça pra elas. Então claro, pra eles tem valor de Mundial e aí é um problema deles, mas oficialmente não é um Mundial esse quadrangular. E elas venceram a final por 2-0 o Arsenal. Esse quadrangular foi com o São José, claro, o Arsenal da Inglaterra, o Urawa Reds do Japão, da WE League, primeira divisão, e o Nogo Belly, atualmente na segunda divisão, na Deshiko League, mas o São José venceu a final contra o Arsenal por 2-0. E o masculino do São José está na Série D. Agora vamos para os clubes internacionais, e o primeiro é o UAI Urquiza. Não, o UAI não é um clube mineiro, ele é um clube argentino, que significa Clube Deportivo Universidade Abierta Interamericana. O masculino está na terceira divisão, que lá é chamada de Primeira B Metropolitana, e o feminino tem 5 títulos do Campeonato Argentino e é considerado um time forte. O UAI Urquiza, que é uma fusão de 2 times, né? E ele é um clube tradicional, um clube forte, inclusive batendo de frente com o Boca River, que mesmo no feminino não tendo grandes investimentos, ainda são Boca River, querendo ou não tem como não bater de frente, e o UAI Urquiza consegue bater de frente com esses clubes, o que é bem legal. O próximo é um clube europeu, que é o Paris FC, obviamente um clube francês. Ele ficou conhecido fora da França por causa do time feminino, que é um clube ali de meio de tabela, mas foi criando casca até chegar na Champions League nessa temporada na fase de grupos. Um feito inédito, um feito histórico para o Paris FC. E ele meio que ficou forte assim quando o governo do Bahrein, que é um país na Ásia, começou a investir no clube, mais ou menos como o PSG no Catar. Não, o Catar investido no PSG, no caso, nessa relação entre Paris FC e Bahrein, muito semelhante à do PSG com o Catar. E esses vultuosos investimentos fizeram o time dar uma bela alavancada. O masculino ainda está na segunda divisão. O time masculino é ruim, gente. Já deixou aqui claro, o masculino é ruim. E esse time, ele nasce em 2017, quando os donos do Paris FC compram o Juvisy, FCF Juvisy, que até então era um dos times mais populares da França, até a ascensão do Lyon, lá no começo dos anos 2000. Então, assim, o Juvisy já era um time popular, era um time vencedor, até que o Lyon ascende. E em 2017 ele acaba virando Paris FC, herdando nomes, cores, enfim, mas passando a ser Paris FC. E uma coisa legal, só voltando um pouquinho no tempo, na história do Paris FC,
O Paris FC é do final dos anos 60. Um grupo de dissidentes do Paris FC sai do time e funda um PSG em 1970. Agora vamos para a Ásia para falar do Tóquio Verde Beleza. Sim, o time chama Beleza. Com muita dor no coração, eu digo que ele é o maior clube japonês, porque eu simpatizo com o Aynaki Kobe Leonesa, que é muito mais legal, muito mais bonito, muito mais vencedor. Não, mentira, o Tóquio Verde é o mais vencedor do Japão. Mas ele é um clube, assim, gigantesco. Pelo nome a gente já imagina que ele é irmão do Tóquio Verde. Sim, o time chama Tóquio Verde porque quem fundou o time gostava da cor verde. Primeiro o time, na verdade, o time nasce como Yomiuri FC, né? O Tóquio Verde lá no começo da história era Yomiuri FC. Aí depois ele muda pra Tóquio Verde porque o cara que fundou quis colocar a cor verde. Só que a grafia de verde é com Y, é Verdi. Mas na pronúncia é Tóquio Verde. E o Beleza nasce nesse... primeiro ele nasce como Yomiuri Beleza, né? Já que o time era Yomiuri FC. Ele nasce em 81. Olha só como alguns lugares no mundo estão mais adiantados que nós, mas ainda assim não tão adiantados, porque o Tóquio Verde Beleza nasce em 81 como Yomiuri Beleza, mas só em 2021 tem a primeira liga profissional. Nesse meio tempo o Japão ganhou uma Copa do Mundo 10 anos antes do nascimento da WA League, pra vocês verem como, mesmo não tendo uma proibição, ainda assim foi muito difícil para as mulheres alcançarem o profissionalismo. Mas o Tóquio Verde sempre foi profissional, independente da liga ser ou não, que também é bem interessante. Por muito tempo ele foi conhecido como NTV Beleza, porque ele era patrocinado pela Nippon TV, que é um canal de TV japonês. E aí era conhecido só como NTV Beleza, mas o nome mesmo é Tóquio Verde Beleza. Beleza, porque eles quiseram colocar o nome em português, eles têm a mania de colocar o nome das coisas em português. Para você ter uma ideia do tamanho da grandeza do Tóquio Verde Beleza, eles são campeões da liga 17 vezes, campeões da Copa da Imperatriz, que é a Copa do Japão, né? Seria a Copa do Brasil deles, 16 vezes, e foi campeão asiático em 2019. Lembrando que tem um campeonato asiático de clubes, né, uma Champions League asiática, mas não é Champions League que chama, né? É um nome de torneio experimental. Sim, é um torneio experimental mesmo. Só participam acho que 4 clubes por temporada. Em 2019 o Tóquio Verde ganha, mas estão prometendo aí que vai vir mesmo uma Champions League asiática, a conferir. E também o Tóquio Verde é um grande celeiro de jogadoras, né? Tanto que a categoria de base do Verde chama Tóquio Verde Menina. Sim, menina. Acho que já tá subentendido por quê. E nesse clube passou nomes do calibre de Mana Iwabuchi, Romari Sawa e mais recentemente Yui Hasegawa, hoje no Manchester City, minha pitica favorita. Ela começou a carreira no Tóquio Verde. Ah, e o masculino do Tóquio Verde tá na primeira divisão japonesa, mas passou muito tempo na segunda divisão. Desde 2006 na segunda divisão tava o Tóquio Verde até o ano passado. E o último clube aqui é o FC Rosengard, clube sueco, onde já jogou a Rainha Marta. E o Rosengard tem um time masculino e eu não sabia até a gravação deste vídeo. Isso porque eu me deparei com essa matéria que vocês estão vendo aí, sobre a questão dos investimentos no time. O time feminino não classificou para Champions e teve um prejuízo muito grande com isso, prejuízo financeiro mesmo. E aí, os times são... O dono do time está programando aí investimentos também para o masculino, que está na terceira divisão. Descobri aí recentemente, graças a essa matéria que vocês viram. E assim, desde 2013 ele existe como FC Rosengard, que antes ele era um time co-irmão do Malmo. Malmo, que é um time grande sueco. Tem também time feminino, mas está nas divisões inferiores. Então o Rosengard compra esse Malmo, transforma em Rosengard, que tem 13 títulos de liga e 5 de Copa. Então assim, é um dos maiores da Suécia. Claro, a Suécia tem aquele negócio que o clube vai à falência, fecha as portas, volta, vai, volta. Então assim, a gente considera que são 13 títulos de liga, apesar de ter sido fundado em 2013. E como eu falei, o masculino tá na terceira divisão. Bom, pessoal, esses foram então aí os 8 clubes que são mais relevantes no futebol feminino que no masculino. Eu agradeço ao Augusto pela pergunta, gente boníssima. Eu conheci ele no vlog que eu fiz lá no Reduto Moca. Sim, um cara gente boa mesmo. Me desculpa, Augusto, se eu errei o seu sobrenome. E se você quer ver mais conteúdos assim de pesquisa, de história, deixa aqui nos comentários. E por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina, estão aparecendo aqui embaixo. Se você coleciona camisas de futebol e quer ter uma coleção bem organizada, bem catalogada, meu planner pode te ajudar. Tá aqui na descrição o link do planner. E se puder e quiser contribuir financeiramente com o canal, os links também estão aqui na descrição, beleza? Ah, e as matérias que eu citei aqui no vídeo, os links estão no fixado também, porque eu só coloquei o print, né, na tela. Então as matérias completas estarão aqui no fixado, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!